Olá, olá. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Quem está aí na sala, se quiser se identificar, a gente vai esperar uns minutinhos aí para o pessoal começar a entrar, mas seja bem-vinda ou bem-vindo, quem estiver aí. Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, Miriam, Lauro, todo mundo que está entrando na sala. A gente está Vamos dar início à nossa live daqui a pouquinho. Olá, pessoal, muito boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. A ideia é a gente falar, né, trazer esse espaço para vocês fazerem perguntas sobre a hipertermia, sobre a biomate, o uso disso no dia a dia, na prática da clínica. Então, eu vou compartilhar alguns slides com vocês no sentido de trazer as principais dúvidas que as pessoas têm, né? Algumas pessoas já entraram em contato com a gente, enviando perguntas sobre o uso da biomate, depois da aula que eu dei lá na pós-graduação do Dr. Laí Ribeiro. E aqui a gente abriu espaço para outras pessoas também, pessoas que já estão interessadas, já estão conversando com a gente, mas que queriam esclarecer mais dúvidas. Então, eu vou, antes de compartilhar o slide aqui, que tem essas dúvidas em geral, eu queria saber se vocês que estão aqui têm alguma dúvida específica, né, que eu possa abordar antes de apresentar os meus slides aqui, né? Então, se alguém tiver dúvidas pontuais sobre o uso do produto ou alguma questão, né, seja lá que é relacionado ao funcionamento da esteira mesmo, aos íons negativos, ao infravermelho, eu estou disponível aqui para responder. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta pontual? Tem que abrir o microfone se alguém for falar, tá bom? Porque Não, eu quero mesmo é aprender. Eu comprei o livro e estou encantada com a matéria. Ah, que ótimo, Adiene. Esse médico japonês, ele é sensacional. Ele mudou a vida de muita gente. Ele foi um pioneiro, né, no uso da hipertermia com pacientes oncológicos. E você vê o tanto de gente que conseguiu reverter mesmo um quadro que já estava totalmente desenganado pela medicina convencional, né? Então, é uma forma não invasiva, que trabalha com a fisiologia do nosso corpo. É muito fantástico. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês a minha tela aqui para a gente mostrar esse efeito no câncer que é tão importante, né? Vocês estão visualizando a minha tela? Sim, Ótimo. Sim, Então, sim. só para a gente relembrar aqui rapidamente, né, aquele experimento que eu compartilhei lá na pós, é um experimento que foi feito lá no Japão, na Universidade de Sapporo, em Hokkaido. Então, imagina como é impressionante. Eles pegaram os linfócitos T, células do sistema imune, e colocaram eles expostos a uma temperatura de 35 graus e de 39 graus e depois injetaram células cancerosas, né, nessa amostra de Petri dish, aí, de disco de Petri. E depois, observando isso, durante 12 horas, eles deixaram essas células ali junto com os linfócitos e eles perceberam que as células cancerígenas que estão marcadas de verde aqui, né, foram sendo destruídas pelos linfócitos, que é a função deles, eles deveriam estar destruindo essas células. Então, a gente vê aqui
em cinza os linfócitos e aqui as células de câncer. E o que foi mais impressionante para eles foi o fato de que, depois que eles compararam as amostras, aquelas células que estavam na temperatura de 35 graus, elas só tiveram 14% de eficácia no combate às células cancerígenas, enquanto que as células que foram colocadas a 39 graus, né, no caso os linfócitos T, eles dobraram a quantidade de heat shock proteins, ou proteínas do choque térmico. Então, como nós vimos lá na aula do Dr. Laí Ribeiro, a proteína do choque térmico ela tem esse potencial maravilhoso de destruir as células que estão, as proteínas enoveladas incorretamente e também as células cancerígenas. Então, vocês percebem a força aqui dos linfócitos T quando eles são expostos ao calor. Então, a gente tem uma prova aqui cabal, né, do uso da hipertermia nesses casos de tratamentos oncológicos. Então, claro que o Dr. Nobuhiro ele começou a utilizar isso muito eficazmente no Japão, na medida em que ele começou a aplicar a hipertermia, os tratamentos de hipertermia com os pacientes dele. Então, se você, mesmo sendo médico, terapeuta, ou seja lá, você é um profissional da área de saúde, está tratando pessoas, qualquer paciente oncológico vai ter um benefício maravilhoso do uso da hipertermia, porque não só ele vai melhorar o tratamento dele, né, a imunidade dele vai aumentar muito através do uso dessa tecnologia, e a gente cria um ambiente inóspito para as células de câncer. Porque as células de câncer não sobrevivem em temperaturas superiores a 42 graus, como a gente viu também pelo relatório publicado pela Universidade de Harvard. Então, tudo isso a gente, né, já está sabendo bem. O que eu gostaria de compartilhar com vocês agora, no caso, em relação as dúvidas principais que as pessoas têm falado para a gente, né, é questões de uso mesmo da hipertermia na clínica, questão de como lidar, né, com essa coisa, como que eu vou usar isso em geral, como que eu vou combinar isso com uma terapia de Rife, com uma ozonioterapia, né? Então, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas. Também é importante saber, pessoas que já adquiriram a Biomate, que usam ou que vão usar, né, nas clínicas, é importante saber que a gente tem que usar a Biomate sempre com roupas de algodão, né? Se você deita na Biomate com uma roupa sintética, o tecido sintético não deixa passar o calor, então isso é contraprodutivo. Outra coisa, a gente sabe que ela é uma potencializadora dos resultados das terapias. Vocês devem estar vendo aí na minha tela, né? Foi o que eu falei lá no início da nossa conversa. Se você faz acupuntura, se você faz biomagnetismo, se você faz ozonioterapia, sorologia, qualquer terapia que você faça em cima da biomate, vocês vão ter um resultado muito mais eficaz, muito mais eficiente. Fisioterapias, tratamentos com água, imagine, vai ter um resultado expressivo. Também, usando a água alcalina, ajuda a potencializar. Tudo isso faz parte, com certeza. Então, ó, massagem, acupuntura, ozônio, tudo isso você vai potencializar usando a Biomate. Uma coisa importante é a pessoa que nunca usou na vida, é legal começar numa temperatura mais baixa pela primeira sessão, né? Até para a pessoa ir se acostumando um pouquinho, para o corpo ir se ambientando com o infravermelho longo. E aí você vai aumentando um pouquinho, 55, muda para 60, 65, até chegar em 70 graus. Ah, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, né? Qual que é a sessão ideal? Quanto tempo de sessão a gente deve fazer? Na verdade, lá na clínica eu uso sessões de 1 hora com os pacientes, né? Você tem que lembrar que vai levar uns 15 minutos a 20 para a esteira aquecer e chegar na temperatura que ela precisa estar. Se você regular o controlador para 50 graus, vai levar de 15 a 20 minutos para você chegar na temperatura de 50 graus. Outra coisa que as pessoas têm dúvida
elas ligam a esteira e deixam a esteira lá em cima da maca, às vezes meia hora, uma hora, e ela põe a mão em cima da esteira e fala: Nossa, mas a esteira não está esquentando, deve estar com problema. Não é que a esteira está com problema, ela não esquenta na superfície dela diretamente. Ela está emitindo, lembra o seguinte, ela está irradiando infravermelho longo. Se você colocar um travesseiro, um cobertor ou um corpo humano em cima dela, você vai sentir um calor impressionante naquela região onde tem um corpo ali em cima. Se a esteira estiver sozinha ligada, não vai ter nenhuma sensação de calor forte, porque o infravermelho, ele ativa o calor de dentro para fora de algum corpo que está ali em cima, entende? Então, não se assuste se você ligar a biomate e ela ficar lá meia hora, uma hora, e você falar, nossa, ela não está esquentando. Experimenta deitar nela um pouquinho para você ver se não vai esquentar pra caramba. Então, isso é um ponto importante, tá? Não esperar que a esteira tenha um calor muito forte ali na superfície, sem ter nada em cima dela. Ah, outra coisa que as pessoas perguntam: eu posso ficar deitada na esteira no calor máximo durante muitas horas? É, na verdade, é importante vocês saberem que quando você usa a esteira nas temperaturas mais altas, lembrando que ela vai de 35 até 70 graus, então, nas temperaturas altas, e o que que eu chamaria de temperatura alta? De 55 graus para cima, eu diria que é uma temperatura alta, né? Então, nas temperaturas 55, 60, 65 e 70 graus, você não deveria ficar mais do que uma hora na esteira. Por quê? Você ficando uma hora no calor alto, você já ativou a febre artificial. Lembra que a gente conversou na aula que o objetivo da hipertermia é ativar uma febre artificial no organismo. Quando você fica uma hora nessas temperaturas muito altas, você vai tender a criar essa febre artificial e ela vai durar no seu corpo durante até 8 horas. Isso é testado em laboratório e é uma característica específica da hipertermia com a biomate. Se você quiser fazer hipertermia usando uma sauna normal, uma sauna a vapor ou uma sauna seca, você vai ativar o calor no corpo, mas você vai perder esse calor muito rápido. Na hora que você sai da sauna, sua temperatura vai baixar de novo. Muitas pessoas até tomam uma ducha fria, enfim. Então você perde calor, perde temperatura. A diferença da biomate é que essa temperatura vai ficar no seu corpo durante muito tempo, até 8 horas. Por isso, não faz sentido você ficar fazendo uma sessão de hipertermia na biomate durante mais do que essa uma hora quando você faz uma sessão com a intenção de gerar essa febre. Lembrando que você pode fazer a sessão na biomate com várias intenções diferentes. Se você quiser fazer uma sessão para, digamos, relaxamento, uma pessoa que está com um nível de estresse absurdo e que está precisando diminuir o cortisol, por exemplo, aí não é tão legal você fazer na máxima potência, nos 70 graus, porque 70 graus, vocês vão observar que 70 graus pode tanto deixar uma pessoa relaxada, como pode deixar uma pessoa muito agitada, excitada, e isso vai depender do metabolismo, do corpo de cada um. Isso não tem como prever. Mas eu garanto para você que se você fizer a sessão numa temperatura mais baixa, vamos supor 35 graus, 40 graus, 45 graus, você vai criar uma sessão relaxante profunda, maravilhosa. Pessoa que é muito agitada, conectada no 220, pessoa que está com síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso a pessoa vai descompressar, vai ficar muito relaxada e vai ser uma sessão maravilhosa. Então, se você me perguntar, e quanto tempo a pessoa pode ficar nas temperaturas baixas? Ela pode ficar a noite inteira. Se você colocar até o terceiro pontinho ali de temperatura, 35, 40 ou 45 graus, você consegue da pessoa ficar a noite inteira fazendo uma sessão de hipertermia maravilhosa. Ela vai ter um sono super reparador. Pode fazer o teste que você não vai acreditar. No dia seguinte, você acorda totalmente cheio de energia, restaurado, com a vitalidade máxima, porque você recebeu ionização a noite inteira. Seu corpo está num reparo celular profundo. Então, as sessões
com as temperaturas mais baixas, você pode até dormir na esteira, tá certo? Vamos para o próximo slide. Eu comentei com vocês que é importante fazer a terapia de hipertermia na biomate sempre com roupa de algodão. Por quê? Porque a roupa de algodão, ou até sem roupa no caso, tecidos naturais. Então pode ser linho, pode ser algodão, tecidos crus, né? Onde o infravermelho passe sem problema, porque os tecidos sintéticos, eles impedem a passagem desses raios infravermelhos, né? A gente já falou sobre a questão da água aqui, ó. É importante beber muita água depois da sessão, já que o corpo está sendo estimulado a se desintoxicar, se detoxificar, e a água vai facilitar o processo de detox. Outra coisa muito importante, a nossa cabeça, o cérebro, está dentro do crânio, que é uma caixa fechada. Então, você não quer estimular o cérebro com calor ali dentro. Então, a gente deve usar um travesseiro para isolar a cabeça do calor. Existe um travesseiro que é um acessório da Biomate, ele é maravilhoso, também vem com pedras de ametista, de turmalina negra, e eu recomendo muito quem estiver investindo na Biomate, pode escolher ter um travesseiro também, que ele vai proteger a cabeça do calor, mas vai estimular o fluxo dos íons negativos para a região do tronco cerebral, então ele potencializa a seção ali na região da cabeça também, tá bom? Passando para o próximo slide, aqui são indicações de uso. Vocês vão ver, essas aqui são as temperaturas que tem ali na Biomate, né? Então, quando você liga o botão Power, na hora de você ligar, só sem temperatura nenhuma, você vai ver que a esteira já começa a ionização. Vai aparecer umas bolinhas azuis que sobem e descem. Aquilo ali é o fluxo de íons, que ajudam muito já nos casos de sinusite, rinite alérgica, enxaqueca, também ajuda a equilibrar o pH, né? Facilita na manutenção da alcalinidade do corpo, ativa as mitocôndrias também. Então, os íons negativos têm um papel fundamental no nosso organismo. Infelizmente, lá na aula não deu para eu entrar em tantos detalhes, mas foram alguns pesquisadores alemães que descobriram a função dos canais de íons nas nossas células. E, basicamente, os íons negativos eles abrem os canais de comunicação entre as células. Então é sensacional, porque as células que estavam todas fechadas entre si, vamos dizer assim, ou até mesmo em quadro de inflamação, que elas estão em efeito rouleau, todas condensadas ali, superpostas, você tem o efeito anti-inflamatório de antiagregação de hemácias, e aí você absorve muito mais os nutrientes e você elimina as toxinas. Então, só essa função de ionização aqui já tem vários benefícios, até sem o calor. Lembrando que você está deitado numa cama de ametista, então os cristais de ametista ali também têm um grande potencial, né? Se você liga um pontinho ou dois de temperatura, ou seja, em 35 ou 40 graus Celsius, aqui você tem um nível de saúde geral, estimulação imunológica, aumento da energia, alívio de dor de cabeça, de indigestão e ajuda muito no jet lag. Se você viajou e está ali fora do fuso, também ajuda e proporciona um sono regenerativo. Quando você joga lá para 45, 50 graus de temperatura, já é mais usado para atleta, treinamento de flexibilidade, então ajuda né, a aumentar a amplitude de movimento, suporte cardiovascular, regulação da pressão arterial e regulação de açúcar. Eu tenho casos impressionantes, gente. Uma vez eu estava fazendo um spa de detox, eu estava conduzindo um spa com alguns pacientes para fazer limpeza hepática, e a dona do spa era uma senhorinha que tinha problema de diabetes grave, ela usava insulina todos os dias e estava lá com o enfermeiro dela. Aí eu falei, Dona Odete, aproveita que eu estou aqui com um programa de detox, eu trouxe a Biomate, por que que a senhora não faz uma sessão todos os dias enquanto eu estou aqui? E assim ela fez, ela começou a deitar na Biomate uma vez por dia, 1 hora, fazendo uma sessão. Você acredita que no terceiro dia, assim, o enfermeiro dela chegou perto de mim, Alexia, o que que você fez com a Dona Odete? Ela está tremendo muito, eu não sei o que que aconteceu. Aí eu perguntei para ele, você deu injeção de insulina nela? Ah, dei sim. Só que ela tinha feito sessões na Biomate e a glicemia dela estava regulando, né?
Então, se ele tivesse medido como é que estava o índice glicêmico dela antes de dar a injeção, ele nem teria dado. Ela entrou em hipoglicemia porque fazendo as sessões de biomate estava ajudando a regular. Porque, gente, ela regula tudo no organismo, ela vai fazer um efeito sistêmico no nosso corpo. Então, isso é muito bacana também, né? Se a gente aumenta mais um pouquinho a temperatura, vai para o nível de 55 a 60 graus. Aí isso é usado para aliviar dor nas articulações, então a gente já está entrando num calor mais elevado aqui. Alívio de dor nas articulações, redução de estresse, de trauma, também relaxamento e elevação do humor. E nas temperaturas mais altas mesmo, que já são os pontinhos vermelho escuro lá no controlador de temperatura, que é 65 e 70 graus, aí você está entrando numa sauna de infravermelho. Então, bota para fora vírus, eliminação de vírus, bactérias que utilizam calor radiante, desintoxicação, ajuda na perda de peso, melhora o tônus da pele, estimula o metabolismo, circulação sanguínea, desinfeta a cama também. Outro detalhe legal, você vai promover uma desinfecção ali do local onde você está fazendo uso da biomate, né? Então aqui a gente usa no máximo 1 hora de sessão, né? Como eu falei, porque essa 1 hora já vai ter aumentado 1 grau na temperatura do corpo. Então não precisa ficar estimulando mais do que isso. Agora a gente vai entrar nas dúvidas mais interessantes, assim, as dúvidas que as pessoas trazem para a gente o tempo todo. Podemos cobrir a pessoa que está deitada na esteira com uma manta? E se for um caso positivo, essa manta precisa ser 100% de algodão? Então, você pode sim e deve cobrir a pessoa se você quer encapsular o calor e manter esse ambiente mais quente ainda, né? Então, não precisa ser de 100% algodão, porque você está colocando por cima da pessoa, então ela não vai impedir o infravermelho de entrar em contato com o organismo do paciente. O importante é ela estar com o corpo deitado na esteira, em contato com a esteira, o corpo. E então, se ela tiver de roupa, tem que ser 100% de algodão. Mas o material do edredom ou do que você for usar para poder cobrir a pessoa e encapsular, não precisa ter nenhuma restrição. As pessoas perguntam: podemos ficar deitado de várias posições na esteira, barriga para cima, de bruços, de lado, sem problema. É melhor, o ideal é você orientar o paciente a ficar deitado com aquela parte que está com dor ou com problema. Se ele tiver com dor na coluna, então fica de barriga para cima para estar ali em contato com a coluna, o local onde está doendo. Se for o joelho na frente, deita de bruços para ficar em contato o joelho com o infravermelho longo. Então, às vezes a gente faz sessão 30 minutos em decúbito dorsal e de bruços, enfim, a gente faz a pessoa girar também, porque aí vai ter 30 minutos de um lado, 30 minutos do outro, né? É necessário ligar a esteira com algum tempo de antecedência? Eu já falei isso no começo. Você não tem que necessariamente ligar, mas é bom, se você quiser, ela vai levar, diria mais uns 15 minutinhos mesmo, para chegar na temperatura ideal. Se você fizer uma sessão com o paciente de 1 hora, né, naquele período você já vai conseguir que ela gere o calor suficiente. Mas é legal até, seria bom se você quiser ligar, pode. Posso alterar a temperatura escolhida no meio da sessão? Sim. Vamos supor, o paciente está deitado lá e você colocou em 70 graus. Aí ele fala: Nossa, doutor, está quente demais, está muito calor aqui. Pode diminuir? Pode. Você pode ir lá e reduzir a temperatura de acordo. Ou o contrário, se quiser aumentar também, não tem problema nenhum. Qual o tempo mínimo e máximo para cada temperatura? É aquilo que eu falei, a única restrição é nas temperaturas muito altas, 55 graus para cima, você já vai estar provavelmente gerando um impacto de aumento de temperatura basal no paciente. Então, se você aumentar o grau de temperatura da pessoa, então não vai precisar estimular mais do que 1 hora, porque isso vai durar até 8 horas no organismo. Agora, nas temperaturas baixas, aí você pode dormir se quiser, ficar o tempo que quiser, não tem restrição, tá? Essa é a dúvida mais comum que as pessoas têm. A biomate funciona bem em caso de pessoas com cistos no ovário e miomas? Com certeza, né? A gente sabe que a biomate ajuda a fazer o corpo reabsorver esse tipo de situação.
A gente aprende com o doutor Laí Ribeiro a questão do iodo sendo fundamental para esses tipos de problema também. Então, imagina você suplementando o paciente com iodo e fazendo uso da Biomate. Vai ajudar muito, porque vai ativar a imunidade do paciente, vai aumentar o sistema imune e vai ajudar na reabsorção aí desse tipo de questão. Se a pessoa fez transplante de órgão, ela pode usar a Biomate? Não, essa é uma grande contraindicação da Biomate. É paciente transplantado, tá? Por quê? Porque vai aumentar a imunidade. Então é óbvio para a gente que se a pessoa tem que ficar imunossuprimido porque fez um transplante, não vai aumentar a imunidade, então não vai usar a Biomate, né? Mulher grávida pode usar? Sim, desde que seja nas temperaturas bem baixinhas, né? Até 35 ou 40 graus. Lembrando que mulher grávida sempre é uma questão, porque por mais que o produto não vá fazer mal, se ela espirrar e acontecer alguma coisa, já vai dizer que foi a Biomate. Então, eu teria cuidado em fazer uso com esse tipo de paciente, mas não tem contraindicação para temperatura bem baixinha. Se a pessoa tiver um pino de titânio implantado no corpo, tem restrição de uso para biomate? Não, não tem problema. Pode ter stent, pode ter pino, não tem problema nenhum que o infravermelho não vai atrapalhar nesse sentido. Se ela for diabética, pode usar? Então, pode usar, só que os pacientes diabéticos geralmente têm uma pele muito frágil, né? Então, vocês têm que começar a usar na temperatura mais baixa e vai subindo, subindo e vai vendo a tolerância da pessoa. Cada pessoa tem um nível de tolerância diferente. Então, se a pessoa teve menos tolerância, você vai observar isso, né? Tem gente, já tive caso assim, a biomate não tem problema nenhum de aquecer no sentido de queimar as pessoas. Isso é testado pelo Inmetro, tem selo do Inmetro de segurança. Mas vamos supor, se a pessoa pega uma coisa sintética, um plástico que derrete e fica sentado na biomate com um plástico, isso não é um uso correto do produto. Então, pode esquentar demais e a pessoa pode sentir desconforto. Então, é sempre importante você perguntar para o paciente, né, se está tudo certo, se ele está tolerando bem o calor. Isso é uma coisa óbvia. Então, é isso. Diabético pode usar a biomate. Se a pessoa tiver feito uma cirurgia de ponte safena, pode usar? Sim, vai ser excelente para ela, vai ter muitos benefícios, porque a gente viu lá na nossa aula o benefício da biomate na parte cardiovascular, ativação do óxido nítrico, melhora a flexibilidade dos vasos, né? Vai ajudar na eliminação aí de placas de ateroma, esse tipo de coisa. Tudo é muito bom. Se a pessoa estiver usando marca-passo, pode usar a biomate? Sim, se for um marca-passo externo, pode usar, mas na temperatura bem baixinha. Se tiver marca-passo interno, aí é contraindicado também. Não porque isso vá dar problema, mas também é aquele mesmo tipo de critério. A gente não vai dizer, porque se der qualquer situação, vai dizer que é o produto. Então, existe uma contraindicação de fábrica de uso de marca-passo interno, não deve usar a biomate, tá? Se a pessoa remover o seio, tiver implante de silicone, pode usar a biomate? Sim, pode usar. Só que a gente deve dizer para o paciente que se ele usar na temperatura muito alta, ele pode ficar com aflição. Por quê? O silicone vai ficar bem molinho, porque 70 graus de infravermelho longo é bem alto, né? Então, a pessoa pode sentir que o negócio está tão mole que ela vai achar que vai explodir, vai ficar cheia de medo. Então, você já orienta o paciente de usar só nas temperaturas mais baixas, não tem problema nenhum, tá? Se a pessoa acabou de passar por uma cirurgia, ela pode usar para ajudar no processo de cicatrização? Sim, ela pode usar, desde que seja na temperatura mais baixa, né? Porque a gente sabe que tem a questão de inflamação, os médicos sempre falam para evitar calor. Talvez nos primeiros dias é bom evitar. É, é que o infravermelho longo ele tem um poder anti-inflamatório e os médicos não estão acostumados com isso. Eles pensam sempre no calor que vai inflamar, porque a região ali tem que ficar longe de calor, que acabou de sofrer uma cirurgia. Então, espera um tempo e depois começa a usar só com íons negativos e vai aumentando o calor gradativamente, que aí vai ser muito benéfico, vai até ajudar a cicatrizar mais rápido. Pessoas que estão com coágulo na perna, pode usar? Sim, a biomate ela vai antiagregar
as hemácias, vai ajudar ali, pode usar na temperatura mais alta nesse sentido. Existe alguma restrição total de uso do produto? A gente já falou que é paciente transplantado, e também no caso do marca-passo interno que a gente falou, né? E basicamente essas são as dúvidas mais comuns que a gente recebe, né, das pessoas em geral. Eu trouxe isso aqui para vocês, né, como um resumo das principais dúvidas que a gente recebe dos clientes e das pessoas que já compraram a esteira. Mas se vocês tiverem outras questões ou quiser fazer algum comentário, estamos aí à disposição também, tá? Então, eu quero abrir aí para mais dúvidas nesse momento. Se alguém quiser fazer alguma observação, a gente está à disposição. Alex, e para tumores na cabeça, o que que você indica? Então, aí tem que usar a biomate como uma ferramenta sistêmica, né? Se é um tumor na cabeça, como eu falei, você não vai submeter a cabeça a um calor tão forte no sentido, a região da cabeça você não vai submeter ao calor. Porém, você vai fazer o uso da biomate como o médico japonês fazia, né? Você coloca o paciente na esteira grande e coloca a esteira pequena, que é a mini biomate, por cima do abdômen, fazendo um sanduíche de infravermelho longo. Então, esse sanduíche, em cima do fígado, no caso, vai fazer uma ativação potente da chaperona, que é a proteína do choque térmico. E essa chaperona vai ter um efeito sistêmico, ela vai procurar no organismo todo o que está com problema, né? Então, no caso, essas células aí tumorais no cérebro vão ser atacadas sistemicamente. Então, não precisa colocar o calor na cabeça. Você vai usar a biomate de outra forma para ajudar a aumentar a imunidade, a aumentar o calor que vai gerar um lugar, né, inóspito para as células de câncer. E esse paciente vai ter uma melhoria geral, mesmo não tendo calor na cabeça no local, entendeu? Entendido, muito grata. Imagina, maravilha, é um prazer. Então, mais alguém tem alguma pergunta? Por exemplo, uma coisa legal que eu queria compartilhar com vocês. A pessoa que faz uso de. Eu tenho um médico amigo que é o Dr. André Silva, de São Paulo, ele é até médico do Einstein também, ele é oncologista e ele colocou várias biomates na cadeira de sorologia da clínica dele e hoje em dia ele faz quimioterapia na biomate. Então, ele consegue diminuir a quantidade de quimioterapia que ele usa nos pacientes porque ele está fazendo estímulo de calor com hipertermia. Ele reduz absurdamente os efeitos colaterais que a biomate, que a quimioterapia geraria na vida desse paciente, seja náusea, queda de cabelo, vômito, tudo, aquele mal-estar horrível. Quando faz a quimioterapia na biomate, ele reduz o efeito desses efeitos colaterais nocivos e existem depoimentos incríveis nesse sentido. Então, uma forma bacana demais de usar a biomate é simultaneamente. Se você tem o RAIF ou algum equipamento de frequência e você trata os pacientes assim, é bem legal. Você pode, no caso, usar junto também. Então, você coloca a pessoa deitada na biomate e você vai colocar os eletrodos do RAIF e isso vai potencializar o RAIF ou o aparelho de frequência. Por quê? Se a pessoa estiver inflamada, ela deitou na biomate, vai anti-inflamar. E aí a frequência vai penetrar mais profundamente. Tudo vai funcionar melhor, né? Então, é muito bacana nesse sentido também. Se você faz, por exemplo, uso de von Ardenne, que é uma técnica de hiperoxigenação do corpo. Muitos médicos no passado que fizeram a pós-graduação do Dr. Lair e tiveram aula comigo, começaram a aplicar o von Ardenne na clínica e eles tinham uma dificuldade danada, porque você tem que ter 2 horas de respiração de oxigênio todos os dias, durante 18 dias seguidos. Imagina o paciente ir durante 18 dias ficar 2 horas na clínica. Era muito difícil isso.
Então, quando eles começaram a fazer o Von Ardenne na Biomate, eles me disseram que conseguiram reduzir o tempo de tratamento para 45 minutos, porque a Biomate potencializou muito o tratamento. Então, quanto vale isso, né? Uma coisa sensacional, você está melhorando todos os tratamentos. Teve gente que colocou pergunta aqui no grupo, no chat. Quem quiser falar, pode abrir o microfone, tá, gente? Vocês fiquem à vontade aí para falar também. A Diane pediu para eu colocar o nome do livro, eu vou colocar aqui o que eu aprendi com o câncer. Esse livro é do Dr. Carlos Faraco Braga, e vocês podem buscar isso aí no Amazon, enfim, vocês vão conseguir ter informações sobre isso. Alguém sugeriu da gente montar um grupo de estudos? Claro, existe um grupo da Biomate que eu já tenho, de um grupo de hipertermia. Deixa eu pegar aqui o link do grupo, eu coloco para vocês. É um grupo de hipertermia, inclusive muito bacana, também tem alunos do Dr. Laíre, e pessoas em geral que têm interesse, né, pela hipertermia. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui o link. Convidar via link, copiar link. Vou passar para vocês aqui o link desse grupo de hipertermia e a gente pode agilizar de vocês conversarem lá no grupo e a gente, né, ir Alexa, comentando. Sim, é, querida. desculpa, deixa eu ter uma dúvida. Você falou que tem que ser roupa de algodão, né? Aí o paciente vai perguntar, mas que tipo de roupa? Porque as pessoas muitas vezes não estão com roupa de algodão, cada vez Sim. mais, né? Aí Infelizmente, assim, inclusive, né? não usa, né? Aí assim, a orientação é fica de calcinha e sutiã, porque Então, também não é algodão. Vai de biquíni, piorou, né? Ou ou a gente tem que fazer uma roupinha hospitalar com 100% algodão e a pessoa pode manter a calcinha dela, a roupa íntima e põe por cima e deita. Qual que é a melhor saída? excelente pergunta, Miriam. É isso aí. Essa é uma excelente pergunta que todo mundo faz, na verdade. Alguns médicos criam aquele aventalzinho de algodão, fazem o avental, né, para deixar na clínica e a pessoa usa durante a sessão. Existe a possibilidade, a questão da roupa íntima, você tem razão que a roupa íntima raramente vai ser de algodão. O que que é a minha posição, né, o meu posicionamento sobre isso? Você não vai precisar ser tão perfeito na Para sessão. pegar tudo. Entendi. Exatamente. Se a pessoa deitou lá de calcinha e sutiã, ela está recebendo infravermelho no corpo inteiro, exceto só naquele lugarzinho onde está a calcinha e o sutiã. Se a dor ou o problema for lá na região lombar, você Tipo, pode bem na pedir. região ali escondida, aí vai Isso, no atrapalhar, né? cóccix. Aí você Entendi. pede a pessoa para baixar a calcinha naquela hora, entendeu? Para abaixar um pouquinho ali naquela região e deixar a esteira bem em contato ali. Não tem problema. E você fazendo isso, usando com calcinha e sutiã, você pode pedir, por exemplo, lá na minha clínica, eu às vezes pedia para o paciente levar uma toalha dele mesmo, uma toalha, porque algumas questões importantes aqui. Existe um acessório da Biomate que é a manta à prova A d'água. manta. Isso. É. Porque a manta já vem com a esteira, uma manta de algodão, que é aquela que vocês viram lá na pós. Ela vem de algodão. Só que existe um acessório a mais, que é a manta à prova d'água, que ela tem zíper, você coloca em volta de toda a esteira e ela protege a esteira do suor, de qualquer líquido que venha a vazar, né? Então, assim, é interessante ter essa manta à prova d'água porque ela vai proteger a esteira no longo prazo. Aí você vai ter uma higienização mais fácil, porque qualquer coisa é só você passar um alquinho ali em cima daquela manta à prova d'água, passou um álcool, tá ótimo de novo. Você pode pedir para o paciente trazer uma toalha comprida, uma toalha grande, para colocar por cima, que é a toalha dele mesmo, que ele vai levar embora, que ele vai suar na toalha. E você pode também ter um rolo de papel, aquele rolo de papel que coloca na maca, e você vai trocando esse rolo de papel a cada paciente. Tudo isso vai ajudar a otimizar a sua sessão e te dar o mínimo de trabalho possível com o máximo de higiene possível, entendeu? Então, Entendi. essas são algumas dicas que eu trago. Eu acho que é o mais fácil realmente, porque você, mesmo que a pessoa vá com roupa de algodão, pensa bem, se você for fazer uma sessão de detox muito forte,
Você vai jogar a temperatura em 70 graus, aí ela vai sair toda ensopada para ir para casa com a roupa molhada. Não é o ideal, entendeu? Então, melhor é pedir para ficar só de calcinha e sutiã mesmo, e ou então usar o avental lá da clínica, entendeu? Algo assim que eu recomendaria. Mas Ótimo, obrigada. obrigada pela pergunta, muito boa pergunta. Alguém perguntou aqui se pessoa com doença autoimune, o Dante perguntou se doença autoimune pode usar. Sim, pode usar, com certeza. É porque assim, a gente sabe que ali a autoimunidade vai gerar, né, os anticorpos contra a tireoide, isso, aquilo. A biomate, ela, por mais que ela aumente a imunidade pelo aumento da temperatura, ela também tem um potencial de modulação da imunidade. Então, a pessoa com doença autoimune tem um potencial, né, de benefício muito grande, porque vai otimizar a fisiologia do corpo todo e vai estimular o detox de todas as toxinas que estão depositadas nas juntas, nas articulações. A pessoa vai eliminar a toxina tanto pelo suor, então vai regular o pH do tecido pelo suor, e vai eliminar a toxina pela urina. Então, fazendo xixi também vai ajudar a eliminar tudo que tem de toxina. E aí o corpo vai reagir muito menos com a autoimunidade. Na medida em que você elimina a toxina, você vai regulando toda a fisiologia, você vai regulando o terreno biológico. Então, ajuda muito sim, tá? Esteatose hepática, síndrome metabólica, resistência insulínica. Quais as formas de uso da biomate para essas condições? Então, é, imagina que esteatose hepática, muitas vezes ela vai ser criada, claro, por um estilo de vida errado, por a questão da alimentação. Mas, na minha experiência com detox, muitas vezes as pessoas que têm cristalizações ali no fígado, nos dutos hepáticos e na vesícula, a composição desses cálculos muitas vezes tem a ver com colesterol também. Então, quando você faz uso do calor, isso vai ajudar a dissolver esses cálculos. Então, é excelente. Eu, durante anos e anos, né? Eu ainda faço até spas de detox especificamente hepato biliar com os pacientes. Então, eu sempre faço sessão de hipertermia, porque na hora daquela semana do detox, a pessoa deitando ali com o fígado em contato com o calor, vai ajudar também a dissolver isso daí. Síndrome metabólica, a gente está regulando o organismo como um todo, e a questão da resistência insulínica, eu falei agora, né, que vai ajudando a regular a glicemia, tanto que eu tenho casos de pacientes, citações aí de pessoas que teve até uma queda abrupta demais quando usou insulina junto com a biomate. Então, assim, forma de uso, é, você pode, de novo, vai depender do paciente, vai depender do caso. Quando as pessoas estão com uma doença muito crônica e você vai precisar usar a biomate no longo prazo, o que eu digo para vocês é que a gente faz parceria com os profissionais de saúde. Então, você não vai querer que um paciente com câncer vai conseguir ir na sua clínica todos os dias e usar biomate 2 vezes no dia, né? Vai ser difícil isso acontecer. Então, o que que você pode fazer? Você vai vender um pacote de hipertermia, então a pessoa vai usar ali durante 5 sessões, 6 sessões, você vendeu na sua clínica, a pessoa vai lá, vai fazer, vai experimentar, vai adorar, vai ficar encantada, vai ver o tanto que o negócio é bom e funciona, e aí você indica do paciente ter a biomate na casa dele. Aí você vai falar, olha, eu acho que seria importante você ter esse produto em casa, porque você vai me ajudar no meu tratamento. Você, como profissional, vai dar suplementação ótima, você vai dar soro, você vai dar sessões de frequências, e enfim, tudo que você for fazer de protocolo, se a pessoa começar a usar a biomate todos os dias na casa dela, você vai ter um boom de resultado no seu tratamento absurdo. Tudo que você fizer no seu tratamento vai funcionar muito mais rápido e muito mais eficazmente, e nós vamos te dar uma comissão pela indicação, que pode chegar a R$ 1.600 por biomate grande que você indique para o paciente. Então, a gente faz uma parceria muito legal com os médicos nesse sentido. Só para vocês terem uma ideia, tem médico que compra biomate e pede para parcelar em 10 vezes. Aí ele vai pagar 1.600 por mês. Se ele indicar uma biomate de um paciente por mês dele que compre a biomate com a gente, a pessoa ganhou a biomate dele de graça, porque ele não vai ter que pagar a mensalidade. Ele vai estar indicando os pacientes e com a própria indicação ele está pagando o investimento no produto. Então é uma coisa muito bacana, né, de você considerar. É,
Então, eu acho que isso são as principais perguntas que as pessoas fizeram. Então, na síndrome metabólica, resistência insulínica, tudo isso você vai ter que ir trabalhando com o paciente, né? Eu costumo dizer muito para as pessoas, levou anos para você ter uma determinada condição acontecendo no seu organismo. Então, não é achar que uma sessão de qualquer coisa, seja de ozônio, de biomate, do que for, vai resolver a vida, né? Então, você já vai explicando para o paciente que ele vai precisar fazer um pacote de sessões, aí você já vende as sessões com desconto. Se a pessoa comprar três, ela vai pagar, vamos supor, você cobra R$ 250 por sessão. Se ela comprar uma, é 250. Se ela comprar um pacote de três, já sai 230 cada sessão. Se ela comprar um pacote de cinco, já cai para 200 cada sessão. Você vai fazendo um pacote progressivo assim e vai encorajando o paciente de usar mais e mais e mais. E na medida que ele usa, ele vai amar, ele vai ver que o negócio faz muita diferença e ele mesmo vai pedir, né, mais informações sobre o produto. E se você quiser indicar, a gente tem esse programa de parceria e vai ser muito legal ter vocês aí no nossa família Biomate. Tá bom, pessoal? Alexa, só mais uma pergunta. Uhum. Você falou assim, qual que é geralmente assim, o protocolo que se faz, uma média? Por exemplo, a acupuntura geralmente é uma vez na semana, claro, mas você pode fazer todo dia, se você quiser. Você pode Sim, fazer para uma dor aguda duas, três vezes na semana. Aí a pessoa melhora, vocês passa a cada 15 dias. Tem uma manutenção. Existe alguma coisa nesse sentido? Eu entendi que, tipo assim, para casos crônicos, óbvio, a maioria dos pacientes são pacientes crônicos, né? Mas para ter disponibilidade para ir várias vezes na semana, a vida não é tão fácil assim, né? sim. Mas seria o quê? Uma vez na semana, duas vezes na semana, num caso mais intenso? Uma Isso. ideia. Eu sei que tem que personalizar, óbvio, né? Mas, Aham, aham. Não, essa é uma ótima pergunta também. Miriam, eu acho que, na verdade, um protocolo genérico que a gente pode usar é isso que uhum, você falou. O paciente não vai ter como ir várias vezes, né? Dependendo da condição, se a pessoa, e fora que a pessoa também vai fazer outras técnicas, outras terapias, né? Então, você pode sugerir uma vez por semana como mínimo, assim. A pessoa vai ter um bom uhum, resultado? Vai. Uma vez por semana ela já vai ter um impacto, sem dúvida. Mas, dependendo do caso, se a pessoa está com uma condição, sei lá, ela está com muita dor na coluna, muita dor e está com um caso ali que está muita inflamação, o negócio está agudo, precisa de uma intervenção mais específica. Aí, talvez você peça para ela ir três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, e você vai fazer uma sessão no calor bem alto. E ela vai te reportar. Na terceira sessão, de repente, nossa, me aliviou muito, estou muito melhor. Aí você já pode tá, ir espaçando mais, né? Mas eu diria assim que como mínimo uma vez por semana seria uma recomendação assim, né, de protocolo, vamos dizer. tá. E Tá assim, bom? Ô, se a Alex, pessoa tiver um silicone e se você quiser aumentar a temperatura, você pode colocar alguma vedação, entre aspas, você coloca algum Com tecido não certeza. sintético na Isso, região para você poder perfeito. aumentar, porque pensa bem, Claro, perfeitamente, para que naquela região não fique direto em contato. Você está com o raciocínio corretíssimo, é exatamente assim. tá? Coloca ali um tecido mais sintético, ou um travesseiro que tenha tecido sintético, coloca na região para isolar, e isso não vai impedir que ela receba aquela radiação no resto do corpo, que aí ela vai ficar mais confortável, né? O silicone não vai explodir, só que a pessoa vai ficar Eu com sei, para não aflição, ficar porque fica assustada. muito molinho, entendeu? Então a gente não quer passar por isso, aí você já evita de uma vez, né? ô Tá bom, Alex, ótimo. Maravilha, querido. Alex, Obrigado pela pergunta. Oi, Lauro, pode falar, querido. em relação ao Conselho Regional de Medicina, a gente pode fazer propaganda ou tem restrições? Então, menino, infelizmente, como tudo na medicina integrativa, ozônio, Tudo. tudo que a gente faz, né? Você não deve ficar trazendo alarde para essas coisas, porque basicamente a maneira como a gente lida com isso sobre a hipertermia, existe uma portaria da Anvisa, né, que fala que todas essas técnicas não são reconhecidas pelo CRM, inclui ozonioterapia e um montão de técnicas lá. Então, como o CRM ou o CFM não
reconhece tudo isso, então isso não pode ser considerado como sendo uma técnica que digamos assim, da medicina convencional, mas você pode colocar como sendo uma terapia complementar, entendeu? Então ele não vai entrar no rol assim. Eu não costumo ficar publicando no jornal que isso aqui tem efeito no câncer, ou nisso, ou naquilo, justamente para não entrar nessas polêmicas aí. Então a gente fala que Perfeito. uma terapia relaxante, etc. Então, assim, o CERM não vai te incomodar no sentido dessas portarias da Anvisa, né? Como que os caras vão querer que você tenha Anvisa por uma coisa que nem o CFM considera como sendo médica? É uma coisa terapêutica, é um calor relaxante. Então, você leva para outro lado, entendeu? Perfeito. Seria nesse sentido aí, mas essa também é uma ótima pergunta. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente falou muita coisa importante aqui, acho que vocês trouxeram à tona muitas dúvidas que são relevantes em geral para todo mundo. Agradeço aí a oportunidade. A gente falou lá na pós, né? Infelizmente, como o dólar está dando uma disparada aí, a gente agora no mês de agosto vamos ter que reajustar os preços da esteira, enfim, dos produtos em geral. E então, quem tiver interesse mesmo e quiser. Aí eu recomendo que aproveite, porque a gente está aí nesse mês ainda do preço antigo e a gente está fazendo também condições especiais para os alunos do Tolaí. Então, quem quiser aproveitar, estamos à disposição. Vou colocar aqui para vocês também o telefone lá, 8561 1010, que é do suporte lá da Biomate, tá? É só vocês entrarem em contato lá com as meninas, que elas vão te dar toda a atenção do mundo que vocês merecem, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade e até uma próxima vez que a gente esteja juntos. Quem quiser entrar no grupo de hipertermia pode clicar aí no link e vocês também vão estar lá. A gente vai continuar trocando informações lá no grupo, tá bom? Um Muito abração bom. aí, tudo de bom. Obrigada, super obrigada. Imagina, uma noite iluminada aí para vocês. Tudo de bom, tá bom? Amém. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, lindos. Tchau, tchau.